Bom dia a todos, meu nome é Leandro, eu sou da Somatec Block. Nós estamos aqui hoje no SomaCast com membros da engenharia da Somatec, engenheira Ana Paula, o engenheiro Ronilson, e convidamos para ter aqui conosco hoje uma grande honra o professor Renato, do Senai de Pirituba, Núcleo de Eficiência Energética, professor? Isso, é isso? Núcleo de Eficiência Energética. Estamos aqui hoje para falar da importância oculta da qualidade de energia elétrica para a indústria. Nós vamos desenvolver o tema com a nossa engenharia, com o professor Renato, para explorar esse universo que muitas vezes passa desapercebido de problemas de qualidade de energia que atrapalham produções, que geram custos de manutenção. Então nós estamos aqui para explorar esse tema, falar da ciência por trás disso e também da prática. Eu gostaria que o pessoal da engenharia começasse pelo primeiro tópico, que é o conceito. Conceito. Então, por Obrigado, favor. professor, pela presença. É uma honra para a Somatec tê-lo como entrevistado de hoje. Exatamente. E gostaria que o senhor primeiro fizesse uma explanação sobre a sua vivência, que não é pouca, ampla para os nossos telespectadores poderem entender, né, um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional. Obrigado, Leandro, obrigado, Ronilson. Nós que agradecemos. Eu também é uma honra estar com vocês aqui no SomaCast. Meu nome é Renato, eu tenho aí 36 anos na área, né? Comecei a minha carreira no Senai, fazendo aprendizagem industrial, e depois eu fui para uma fábrica, né? O Senai entregava a gente já dentro de uma fábrica, no caso foi a Klabin, e ali eu fiquei durante um tempo e depois eu fui para a área da construção civil, trabalhando aí em obras de grande porte, né? Como metrô, uma série de coisas, com instalações, né? E na minha parte acadêmica, né? Eu estudei no Mackenzie, fiz tecnologia e eletricidade no Mackenzie, pós-graduado na FEI, né? Agora na FGV na área de inovação, né? Também. Então, e hoje eu estou, né, na parte de orientação prática pedagógica no Senai, onde eu trabalho aí com um time aí de mais ou menos 12 professores, né, na área de energia, totalmente voltado para a área de energia, cursos voltados para a área de energia, né, desde baixa tensão até alta tensão. A minha especialidade é uma especialidade em média tensão e alta tensão na área de proteção de sistemas elétricos. Então, para trabalhar com sistemas elétricos, nós precisamos, né, conhecer do sistema elétrico, né, de todos os seus distúrbios, de tudo aquilo que acontece. Então, fico muito honrado de estar aqui com vocês para nós falarmos desse tema, né, de um tema que é muito recorrente à indústria, né, às vezes na velocidade da produção, não conhece o próprio sistema elétrico que ela está usando, né? Então isso é muito importante. Então, fico feliz a gente estar discutindo sobre esse assunto. Muito bom, uma apresentação muito boa, né? E o começo, de acordo com o nosso roteiro, seria o conceito. Se o senhor pudesse conceituar para nós rapidamente o que é a qualidade de energia elétrica. Quando se fala em qualidade de energia elétrica, tecnicamente nós estamos falando do quê? Sim, então a qualidade de energia elétrica, mais antigamente, né, era assim, uma flutuação de tensão, né, às vezes até uma variação de frequência. Então, com o tempo, isso foi tomando forma, foi se normatizando, foi se adotando normas, né. Então, hoje, quando nós falamos de qualidade de energia, nós estamos falando daquilo que realmente nós estamos consumindo, né? Quando eu falo, por exemplo, de qualidade de serviço, eu estou falando de tempo de desligamento, tempo de parada. Então, isso é o serviço que está sendo realizado, que é o quê? Uma entrega de um sistema elétrico. Então, esse sistema elétrico ele acaba passando por quê? Ele tem desligamentos, quanto tempo isso ficou desligado, né? Então, isso é qualidade de serviço. Quando a gente fala de qualidade de energia, eu já estou falando daquilo que eu estou consumindo. A minha potência, a minha tensão, o que está acontecendo, quais são as variações que a minha tensão tem. Então, qual a minha variação de frequência, como é que estão as minhas potências, né? Ativa, reativa. Então, isso é qualidade de energia. Os distúrbios em cima, né, de corrente, frequência, tensão, também falando da sua magnitude, da sua questão fasorial, né, da sua senoide, isso a gente acaba colocando dentro de uma área que é a área de qualidade de energia. O que está acontecendo com esses fatores que envolvem o meu consumo? Então,
Isso é a gente pontuando hoje, a gente vai pontuar em cima dessa qualidade. O que que acontece, ok? Ok, sempre voltado para a eficiência do parque produtivo, efetivamente. Porque esses distúrbios que são presentes, eles acabam tendo esse reflexo negativo nos parques industriais. Sim, isso, assim, nos parques industriais você pode ter também, assim, um aumento no consumo, você pode ter um consumo muito alto, porque você tem uma qualidade ruim, e essa qualidade ruim você acaba tendo que pagar para ter essa qualidade ruim, né? No caso do consumo. E também nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a queima, a perda de equipamentos, uma série de coisas que vai acontecer, né? Que vai atingir todos os ativos da indústria por ter uma qualidade de energia ruim. Então, quando a gente fala de eficiência, né? A gente está falando de... Isso está totalmente bem equilibrado, né? Tudo muito bem resolvido. Porque se isso não tiver resolvido, com certeza vai gerar grandes problemas, né? Sim. Então, isso é importante. Então, professor... perdão, Ana. Vai lá. Professor, muito obrigado. Para a gente é uma honra, é um prazer a sua presença de peso aqui para a gente. E eu sempre digo, eu sempre falo, cada dia que a gente passa, tem esse contato com o senhor, a gente aprende mais e mais, um pouquinho mais, todo dia. Eu também com vocês. É uma troca. Professor, é muito importante esse tema, por quê? Porque o dia a dia, o nosso dia a dia é o entendimento, passar esse entendimento para as pessoas o que significa a eficiência energética. Por quê? Porque muito se pensa no que se consome e pouco se pensa no que consome. Então, passar para as pessoas o entendimento realmente o que significa a eficiência energética por mercado para a indústria. Isso é extremamente importante, esse entendimento. Bom, é como nós, né? Dependendo do que você consumir, você pode se matando aos poucos, né? Então, para a gente entender, né, nós temos que entender aí um pouco da teoria, que acho isso que acaba faltando, né? Até para engenheiros recém-formados, eles acabam não tendo um entendimento, né, do que é um sistema elétrico na sua essência. Então, quando a gente está falando de qualidade, quando a gente fala de efeitos, né, eu preciso entender o sistema e o que me abala esses efeitos, né? Então, para a gente só recordar um pouco, né, nós temos aí um teórico, né, que é o Forstack, ele em 2000, a teoria dele das componentes simétricas, em 2019, 2020, completou 100 anos. Então, é uma teoria importantíssima para quem trabalha com sistema elétrico. Porque o que ele fez? Ele fez um modelo matemático, ele desenvolveu um modelo matemático para trabalhar em cima desses distúrbios, né? No quê? No fasor, porque o fasor ele gira na frequência do sistema, em 60 Hz, né? Tanto que um ciclo de uma senoide é 1/60, que vai dar 16 milissegundos. Então, o que o Forstack fez? Ele pega essa senoide que está com problema, às vezes, de módulo e ângulo, né? Com problema, ele pegou e fez o seguinte: eu vou decompor isso em 3 componentes para mim fazer um modelo matemático. Então, o que ele fez? Olha, se tiver em sequência positiva, né, falando aqui bem sinteticamente, ele está dizendo, isso está girando no sentido correto, né? Eu tenho aí eu tenho o módulo iguais, né? E tenho a defasagem igual, defasagem angular iguais. Eu estou em sequência positiva. Quando ele traça isso, ele pega o distúrbio e decompõe, ele está dizendo, olha, se for sequência positiva, eu tenho aí módulos e ângulos iguais. Defasado igualmente, né? 120 menos 120, né? Então, agora, se eu estou em sequência negativa, o que acontece? O meu fasor ele vai rodar ao contrário, seria uma simbologia matemática para rodar ao contrário, que aí eu tenho o meu fasor defasado, né? De 120 já, né? No caso do A para o B, ele não vai estar menos 120, ele está 120. Quando ele gira ao contrário, por exemplo, nas máquinas, ele gera um certo aquecimento no motor. E depois ele fala, então eu vou decompor agora isso de módulo iguais e ângulos iguais. Então eu vou jogar um em cima do outro. Então,
eu tenho sequência positiva, negativa e zero. Quando eu estou com módulos iguais e mesmo ângulo, eu estou em sequência zero. Isso, lógico, é uma teoria que a gente explicaria aqui o dia inteiro, né? Sim. Até mais que isso, né? Então, ele define isso. Depois dele vem, antes dele até veio quem? A gente tem o José Batista Fourier. Fourier vai pegar a fundamental e vai dizer, olha, você tem aqui uma senoide fundamental e essa senoide fundamental eu vou decompor. Também, que é no caso das harmônicas, que ele vai decompor em sequências harmônicas, né? Então, o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, olha, em relação à fundamental, você tem esse distúrbio, porque com o crescimento, né? Com o crescimento da eletrônica de potência, eu gerei uma deformação nessa senoide. Então aí o meu fasor já não é mais um fasor igual de módulo e ângulo, ele começa a ter problema. Isso pela característica do funcionamento do próprio equipamento, do próprio inversor, esse chaveamento sucessivo dele. Tudo, né? Nós temos inversores, lâmpada de LED, várias situações que vai trazer esse distúrbio na senoide. Então ela vai ficar toda torta, né? E isso a gente vai ver se é de sequência positiva ou sequência negativa essa distorção, né? Então, só fazendo um adendo, porque o que acontece? Qual o tipo de perturbação mais comum dentro da indústria? Por quê? O que o pessoal muito aponta, professor, no dia a dia, né? Simplesmente a minha máquina parou e eu não sei o porquê ela parou. Eu tenho que voltar e eu tenho que resetar ela para poder fazer toda a programação. Então, muito se acontece e ninguém sabe o porquê. Ninguém não tem resposta, né? E dentro do não saber porquê está o não associar com qualidade de energia. Exatamente. Né? E passa esse problema como sendo sistemático Sim. e inerente do Às próprio vezes, processo. alguma coisa de programação, de eletrônica, suspeitam de tudo, menos de qualidade de energia. Talvez por falta desses conceitos tão aprofundados, né? Então, aí é aquele que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, a gente tem vários distúrbios, nós temos aí as variações transitórias, né, que são às vezes muito pequenas, flutuação de tensão, corrente, né, que são transitórios. Mas o que mais traz queima, né, em equipamentos hoje é realmente a presença de harmônica, principalmente de quinta ordem. Porque o que acontece? A harmônica, ela não é transitória, ela é permanente. Então o desgaste em cima do equipamento é constante. Então, com esse aumento da eletrônica de potência, né, com o chaveamento tiristorizado e tudo, isso aumentou muito. Então, por ele não ser um transitório harmônica, ela é uma coisa permanente, ele acaba, né, realmente destruindo, às vezes, tudo que está em volta, né? Então, esse é o grande problema. Então, as pessoas, você vai em muita setor de manutenção, que eles trocam, falam queimou e ninguém sabe por que queimou, o que aconteceu. Era a minha próxima pergunta. Fala, o que mais acontece? Qual o comportamento da carga normalmente dentro da indústria? Como que a carga se comporta para que isso aconteça? Para que isso aconteça, exatamente. Então, o que acontece? Normalmente, né? Vamos pegar o caso aqui de um inversor, né, de frequência, que é muito usado hoje, que a gente tem uma reversão automática nele mesmo, você faz uma rampa nele mesmo, né? O que acontece? No inversor, por exemplo, se ele é um inversor de 6 pulsos, se ele for um inversor de 6 pulsos, o que a fórmula matemática diz, né? Se eu pegar 6 menos 1, eu vou ter uma harmônica de quinta ordem. O que o Fourier fez? Ele falou, ó, ele pega a fundamental, que é limpa, então ele vai multiplicando pela frequência. Então, o que ele faz? Se eu estou na terceira ordem, então eu faço 60 vezes 3. Eu já não tenho, no mesmo ciclo, ele está decompondo isso matematicamente, no mesmo ciclo, eu vou ter 180 Hz, vamos dizer. Não existe. Mas ele faz uma decomposição matemática para poder calcular. Então eu tenho assim 180 ciclos. Se eu estou na quinta, eu tenho 300. Ele vai multiplicando. E o que acontece nesse momento que, por exemplo, eu tenho 6 pulsos. Eu tenho um inversor de 6 pulsos. Você vai pegar na tabela do inversor e vai ver de quantos pulsos é aquele inversor. Menos 1, ele cai na quinta.
Se ele cai na quinta, eu estou subtraindo, aí agora eu vou lá no Forstec. Ele é o quê? Uma harmônica de sequência negativa. Se ela é de sequência negativa, a gente vai voltar naquele questão do motor rodar ao contrário. Ele vai forçar o equipamento, principalmente motores. Então, por ela ser de sequência negativa, ela acaba o quê? Queimando o motor. Então, esse é o grande problema. Só que as pessoas não conseguem associar isso. Né? No parque industrial, as pessoas acabam não sabendo associar. E aí começa a falar, puxa, tá queimando muito, tá queimando muito. Então, hoje nós temos normas, né? Você pega, por exemplo, a I3E 519, ela vai te dar os parâmetros percentual, porque é percentual em relação à fundamental, dessa distorção. E aí ele vai dizer, olha, se você tiver até tanto, o equipamento vai suportar. Se você tiver acima disso, o equipamento não vai suportar. Então, é a qualidade, né? E falando pelo lado da manutenção, muitas vezes fala assim, por que o motor queimou se eu estou com um inversor de frequência, que eu tenho um controle mais fino? Eu monitoro corrente, monitoro desbalanceamento de tensão e ainda assim o motor queima. Será que é um erro de parametrização? Será que o inversor não é bom? Né, professor? Então a gente acaba fazendo uma analogia muitas vezes distorcida do evento real que está acontecendo. Né? Sim, é que assim, né? Acho que na cultura às vezes de manutenção é muito comum você ter uma fábrica onde você tem uma área de produção e você em volta dessa fábrica você tem setores de utilidades. O setor de utilidade ele está ali fornecendo água, ele está fornecendo ar comprimido, ele está fornecendo vapor, ele está fornecendo uma série de utilidades para mover essa fabricação. Então ele entrega isso aí para a fábrica. A fábrica lá dentro, por sua vez, consome, mas ela gera esses distúrbios. E aí, o de utilidades não sabe o que está acontecendo, que ele está do lado de fora, e o de dentro também não sabe o que está causando. Aí entra em choque, porque aí a manutenção fala assim, bom, eu estou produzindo, estava tudo normal, de repente queimou. E o outro fala assim, não, mas não desligou. Então eles não entendem. Eu estou fornecendo. Eu estou fornecendo, você está produzindo, mas queimou. E aí é exatamente isso. O que acontece? Você pega aí lugares que o sistema de fabricação dele já gera muito harmônica, por exemplo, que é um distúrbio, né? Você tem flicker, você tem swell, você tem sage, você tem vários distúrbios, né? Mas assim, a harmônica hoje, ela traz vários problemas. Vários problemas. Então, o que acontece? Quando ele está numa harmônica sequência negativa, todo o sistema começa a se esforçar. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, o meu fasor começou assim, né? Teoricamente, ele como se estivesse rodando ao contrário. Fala, então você está tendo que fazer muita força. E isso acaba destruindo todos os equipamentos, né? Além da harmônica, professor, quais outros tipos de perturbação bem comum dentro do sistema elétrico industrial? Nós temos os transitórios, né? No caso, transitório, por exemplo, nós temos os flicker, que às vezes acontece por alguma situação, a tensão sobe demais, né? Nós temos aí variação de frequência hoje, né, na rede. Hoje eu vejo aí na geração distribuída já gerando um pouco de variação de frequência. Eu tenho variação de frequência, tenho variação de corrente muito alta, às vezes, passando dos limites. Variação de tensão que é perigosa, principalmente quando você abaixa muito a tensão. Né? Então, mesmo sendo por pouco tempo, mas esse transitório, né? Aí já é transitório, ele acontecendo diversas vezes, você vai trazer um desgaste na máquina natural. Né? Entendeu? Então, isso é assim, se a equipe de manutenção não tiver isso, e isso seria o quê? Eles fazem manutenção para tudo. Limpa, reaperta, ele faz tudo. Ele só não tem ele faz termografia, que é uma preditiva, mas ele não tem uma preditiva em cima do sistema elétrico, da energia que ele está consumindo. Fala assim, olha, agora nós estamos percebendo que o meu fator de potência, né? O fator de potência hoje é o grande vilão. Fluir isso na rede, né? Hoje não é assim, ele é um vilão, mas hoje é mais controlado, porque quando você flui isso na rede, a concessionária acaba te cobrando. Né? Daí a importância de uma análise de qualidade de energia. Sim, aí você tem que fazer uma análise de qualidade de energia. Então, assim, hoje nós temos aí
multimedidores que você já consegue tirar isso em tempo real. Em tempo real. Você coloca um multimedidor no seu QGBT, é aquela economia que a pessoa fala assim, ah, não, mas não precisa nem ter aí o multimedidor, para que isso, né? Corrente, tensão, essas coisas. Mas ele não entende que às vezes o multimedidor pode trazer para ele uma série de informações úteis, principalmente no momento de uma queima de um equipamento. Ele consegue tirar em tempo real o que aconteceu naquele momento com a rede. Então ele, assim, eles não têm esse controle. Se você perguntar, você chega num departamento de manutenção e pergunta como é que está a sua qualidade de energia, ele vai olhar para quê? Ele vai olhar para a tensão e vai dizer, ó, tá boa. Tá boa. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, quando a gente trabalha, né, com as transformadas de Fourier, a gente trabalha com o de Fourier, a gente trabalha com as, por exemplo, com as sequências, né, com as transformadas pares nos cossenos, e nós trabalhamos com as ímpares no seno. Então, o seno influencia direto no meu fator de potência, porque é onde eu aumento minha potência reativa. Então, acaba ele não tendo noção nenhuma do que está acontecendo. Para ele está tudo bem. Fala, não, está tudo bem, o consumo... tem uns que falam assim, o transformador está praticamente vazio. Ele acha que ele está numa vantagem muito grande, quando na verdade não. Né? E aí ele tem as máquinas, os equipamentos, e ele fala assim, não, está tudo funcionando maravilha. Mas aquilo está gerando vários desgastes que ele não consegue interpretar. O problema é a interpretação dos dados. Então o pessoal, como eu falei, fazendo um recorte de uma fábrica onde eu tenho setor de utilidades entregando energia para dentro da fábrica e o setor, a manutenção dentro da fábrica ali, consumindo e fazendo a produção girar, para eles, você me entregou, eu consumi, eu produzi, está tudo ok. Certo. Mas com que qualidade que eu estou fazendo isso? Né? Às vezes eu estou fazendo isso com um custo de energia muito alto. Eu estou tendo que consumir muito para gerar. E as pessoas não conseguem perceber isso. Porque conta de energia ninguém negocia. Fala assim, ó, vai lá na Enel e pergunta se ele pode dar 10% esse mês que eu consumi muito. Não, ou você paga ou então a gente corta. Né? É suspenso o fornecimento. Né? É isso que o senhor está dizendo, é muito pertinente, porque a gente sempre ouve do cliente uma condição, não, aqui está tudo normal, não tem problema, não tem nada. Ok, vamos fazer uma análise da qualidade da sua energia. Só que nessa conversa a luz dele tá oscilando. Tá oscilando. Ou ele sai da reunião porque já alguém chamou. Aí a gente define os pontos e vamos fazer uma análise. Quando a gente faz a análise e apresenta o relatório com os eventos que foram identificados de má qualidade, aí começa o pequeno entendimento. Opa, esse efeito realmente tem alguma coisa. Aí o cliente começa a ligar o efeito à causa, né? E isso é muito importante. Então a gente faz um trabalho de conscientização para que o cliente possa entender o quanto de qualidade de energia realmente é importante. Na verdade, a gente sempre fala que a torneira está aberta e ninguém sabe. E ele não está vendo. Exatamente. É diferente da água, né? Que a gente vê gotejar. Manchou, né? A energia não. Ela vai embora e você não consegue enxergar, né? Professor, mas na verdade, a indústria ela se acostumou com os problemas ou realmente é difícil encontrar? É difícil achar, dar nome? Olha, na verdade, né, eles vão produzindo. Com o que tem. Ele vai produzindo. Aí você chega numa fábrica e ele fala assim, olha, queimou isso, queimou aquilo, ó, tá tudo normal. Esse é o normal. A pessoa fala, tá tudo normal, não caiu, a energia da concessionária não foi suspensa, nós estamos aqui com tudo normal, nada tá acontecendo, só queimou. Isso. Aí eu já falo pra ele, não, então não tá normal, porque queimou. Entendeu? Queimou, não tá normal. Se tivesse normal, não queimaria. Então, esse é um problema que a gente encontra aí nas fábricas, às vezes, né? Que o pessoal acha que, falei, agora, como é que eu vou achar? Porque o que ele faz? Ele vai na proteção, o disjuntor tá muito bom. Ele vai ali, não desligou. Ele vai lá, às vezes, no relé e vê que não tem nenhum trip na média tensão. Mas ele não tira, por exemplo, uma oscilografia do sistema, ele não tira nada para ver o que aconteceu. Então, para ele, está tudo normal. Então, resumindo, mesmo num sistema elétrico com as condições aparentemente ideais, como o senhor falou, tudo certo com o relé, com a proteção, ainda assim tem a sujeição aos problemas dentro da indústria por causa dessa automação, por causa desse crescimento da eletrônica
É isso que está acontecendo? Exatamente. O que acontece é como nós, né? Você chega pro médico e fala assim, não, eu tô andando, tá tudo normal, entendeu? Tô andando. Mas o médico falou, não sei se você sabe, você tá com a pressão alta, diabetes, triglicérides, você tá com assédio. Não, mas eu tô andando normal, durmo bem, acordo, né? Isso. Então eles têm muito isso também, de falar assim, não, tá tudo bem, né? Mas ele não consegue mitigar os problemas da qualidade da energia. Ele não consegue... você pergunta para ele assim, eu chego em muitos departamentos de manutenção de grandes indústrias, né? E o que acontece? Você pergunta para ele assim, como é que você está resolvendo os seus problemas de qualidade de energia? Ele fala assim, não tenho o que resolver, tá bom. Se tiver algum problema, eu vou lá na concessionária e falo, ó, tá ruim, entendeu? Tá ruim, tá dando problema aqui. Ele acha que é a concessionária que vai resolver o problema dele. Então ele não tem nenhuma ação efetiva para trabalhar com a qualidade de energia na sua produção, no seu sistema. Esse é o grande problema, né, que a gente encontra hoje. Assim, até você pergunta assim, quais dispositivos você tem para te colaborar com a sua qualidade de energia? Tem muitos que não identificam nem o banco de capacitor como isso. Muitos não falam assim, não, acho que tá tudo bem. Né? Nós encontramos no mercado, na indústria, muitos supervisores de manutenção que falam isso. Não, acho que está tudo bem, não tem problema. Ele vai instalar uma máquina, por exemplo, ele não sabe que, por exemplo, ele fala assim, essa máquina, o que ela vai gerar na minha rede? Se tem que pôr um filtro ali ativo, um filtro em cima do equipamento, ele não sabe. Né? Então, até eu fui numa indústria uma vez que estava com problemas de fluido reativo na rede, a concessionária cobrando alto, com um valor altíssimo, né? Dando mais aí de 100 mil ano, né? E aí, a gente conversando, né? Eu falei assim, mas ó, você tem um banco de capacitor? Aí, a pessoa técnica da parte financeira, da parte administrativa, da gestão da planta, né? Falou assim, eu não sei, não era uma fábrica tão grande. Aí ele falou assim, peraí, vou chamar lá o rapaz que toma conta da manutenção. Ele chamou. Ó, a gente tem banco de capacitor? Aí ele falou assim, tinha lá, mas outro dia queimou o fusível, eu tirei. Desliguei. Não prestava. Falei, bom, então ele já não tem noção que aquilo está relacionado à qualidade de energia e está relacionado a um custo. Aí nós analisamos, né, o primeiro ano, puxamos o primeiro ano de fatura de energia, aí tava o problema, aí puxamos mais um, quando chegou no quarto ele falou, porque eu já tô vendo que o meu prejuízo foi muito grande. Falou, chega que eu não tenho mais estômago para aguentar isso. De ver tanto prejuízo, né, por um simples puxar de uma chave seccionadora NH que ele tirou e tirou o banco fora. Então, a gente vê muita gente sem conhecimento, né, dessa qualidade, quais são os equipamentos que eu tenho que pôr, eu posso desligar o filtro, né? Hoje também é muito comum quando a gente fala de qualidade de energia, nós temos que ter um bom aterramento. Nós temos que ter um bom aterramento para tirar a estática, que pode influenciar, né? Se a gente toma um choque, né, na estática, né? Você imagine como sofrem os equipamentos quando ele está perto de algo que tem muita velocidade, né, uma indução muito grande, a questão de campo magnético, né? Então as pessoas às vezes não têm essa noção do aterramento. Eles não têm a mínima noção de aterramento. Né? Eles não sabem nem qual é o modelo de aterramento adequado, né? Adequado para cada situação. Eu já vi uma notícia de um resort no Nordeste que um funcionário morreu colocando a mão na geladeira. Você vê, não tem proteção, não tem nada. Então isso, se ele morre tomando choque na geladeira, que eu tenho ali um desperdício de energia que eu não enxergo. Mas no caso ele sentiu. Ele sentiu, sim. Da pior forma possível. Da pior forma possível, né? No caso, o Ronilson está aqui, ele tem larga experiência nessa questão de manutenção, ele veio da manutenção, da manutenção, então nunca sai, né, Ronilson? Nunca sai, manutenção. Ele pode colaborar. O que disso, a importância, professor, do olhar da manutenção, a virada de chave, a virada da manutenção para a gestão. É virada de chave realmente. Conscientização desse pessoal, por quê? Eles correm para apagar incêndio o dia inteiro. É essa mudança que a gente trabalha na conscientização do pessoal o tempo todo.
Exatamente. Não conviver com o problema, porque muitas vezes falta isso que o senhor comentou, é a conscientização do efeito que essa qualidade de energia está trazendo para a má qualidade. Mas a gente procura sempre fazer esse trabalho de mostrar para o cliente que há a possibilidade dele reverter esse cenário tão danoso, porque é custo. Manutenção trabalha em cima de custo e metas de indicadores. Então a gente tem que sempre fazer esse apontamento. Né? E tem mais um lugar para onde esses profissionais olham quando dá algum problema. O senhor falou, eles vão lá, olham a proteção, eles olham para o fabricante. Falam, isso aqui é uma porcaria. Muitas vezes associa o defeito que está acontecendo ao fabricante. Gostaria que vocês comentassem o caso, sem citar nomes, daquele cliente nosso com o problema no break, que eu tenho a impressão, não sou da área técnica, tá, pessoal? Mas eu tenho a impressão claramente que é tudo isso aqui que nós estamos falando. Olham para qualquer coisa, que fizeram o quê? Foram no fabricante de no-break, ligaram para o fabricante de no-break e falou o quê? Compra um maior. Eu vou falar, o no-break a Ana vai falar, porque a Ana teve a experiência prática. Ela conduziu o projeto. Então, quando tem umas oscilações, esse cliente tem muita oscilação vindo da concessionária, é fim de trecho, né, tal, até aí também. Aí qual foi a primeira ação? Vamos colocar um no-break, né, para a gente estabilizar essa tensão e tudo mais. Então, eles colocaram um no-break industrial, que já tem um valor muito alto no processo. Só que o problema dele continuou. E aí gerou um outro problema. A tensão, quando chegava com tanto desbalanceamento, o no-break não fazia o chaveamento para a rede. Então descarregava todas as baterias e ele continuava. A fábrica como um todo tinha energia, mas a máquina, que é uma máquina muito crítica para o processo, ela não tinha energia. E aí ele foi fazer o quê? Vou falar com o fabricante do no-break. Aí o fabricante do no-break falou, não tenho como fazer. Aí a Ana foi até lá para conversar em loco e ver exatamente só colaborando, na verdade nós fizemos análise de qualidade de energia, mostramos o que estava acontecendo de perturbação da rede dele. Mesmo assim ele teimou e foi comprar o no-break. Fica à vontade. A gente está aqui à disposição. Comprou o no-break e piorou, professor. Piorou. Por quê? O no-break, quando acabava a energia na volta, a energia ela ainda não estava com 60 Hz redondo. O no-break ele não voltava, não devolvia energia, porque é proteção, é segurança para carga. E o que acontece? Demorava 9 horas para estabelecer realmente uma frequência adequada para a máquina se alimentar da tensão. E ele procurou o fabricante falou, você precisa de um no-break maior. Ele falou, eu vou ser mandado embora, cara. Se eu for falar para minha chefia que eu preciso de um no-break maior, eu vou ser mandado embora. Aí ele nos procurou novamente e nós fizemos todo o trabalho, né, de proteção dele. Começamos do transformador, fechamos o transformador inteiro, todas as cargas que estavam no guarda-chuva ali, que a gente fala no guarda-chuva do transformador. Nós protegemos, fizemos o aterramento adequado, mitigamos todos os problemas que nós apontamos através da análise de qualidade de energia. Foi muito efetivo, muito assertivo. Depois disso, ele nunca mais teve. O afundamento, é importante até o senhor falar isso para o pessoal. Os problemas eles sempre vão acontecer porque isso é iminente da carga, do comportamento da carga, o senhor sabe. Então, a gente tem que tratar do efeito disso em cima da carga, a gente tem que proteger. Então, nós fizemos todo o trabalho, enfim, o senhor vai explicar direito, melhor pra gente, de levar toda essa proteção. E foi muito assertivo, ficou muito... Ele não teve mais... A falta de energia, ela acontece... Quando volta a energia, a máquina funciona tranquilamente. Então, esse tipo de ganho, para ele, monetizou toda... Ele levou valores para a manutenção que até então ninguém enxergava, né? Sim. E o no-break voltou a funcionar no final da história, né? No-break funcionou. Acho que nesse caso até o no-break estava fazendo a parte dele. A tensão não está adequada. Não era problema do fabricante. Eu vou tirar fora. Eu vou jogar bateria no sistema. Exato. Né? Então o no-break realmente estava fazendo a função. Olha, se tiver bom, eu vou bypassar, vou chavear e vou jogar para a rede. Mas como não está bom, eu vou jogar para a bateria. Quando voltar, a gente... E aí chegava ao ponto de descarregar toda a bateria, né? Mas quando você vai nesses lugares, você começa a perceber que ele não tem um bom aterramento. Então tudo que está gerando ali
de transitório, às vezes de transientes na rede, por exemplo, vai passando pelo equipamento. E o equipamento às vezes se protege também. O equipamento também ele se protege, acaba se protegendo, falando, não, vou tirar fora porque senão não vou aguentar. Então isso, né? Hoje você pergunta para as pessoas, eles vão instalar uma máquina, o aterramento para ele é pegar um cabo verde que saiu lá do QGBT e ligar lá e acabou. Se ele precisa fazer um aterramento local, né? Ele não faz. E aí você gera vários problemas, às vezes, de estática, de uma série de coisas com as máquinas. E isso vai desgastando os equipamentos. Né? Vai acabando, vai desgastando aos poucos, quando ele vê, não tem mais o que fazer. Né? Então, a gente vê que o pessoal de manutenção, às vezes, tem muito isso, por eles, a qualidade de energia, ele não consegue, ele não associa a, por exemplo, uma empresa que trabalha com aço, onde a métrica dele é tonelada por hora de produção. E a qualidade de energia, eu posso afetar essa tonelada quando eu gero um problema, quando a máquina produz mal, por causa da qualidade de energia. Ele não consegue associar isso, né, com a métrica própria dele. Porque você chega nem... eu tive numa outra empresa também, produzia gelo, e ele falou, eu produzo 100 toneladas de gelo. Mas como você produz essas 100 toneladas? Pô, você podia produzir até mais. Você poderia... Quanto você paga de fatura de energia? Você poderia pagar menos energia, porque o dia que você está produzindo é um fator que eleva o seu custo de tonelada de gelo por dia, eleva esse custo. Então, eles não conseguem associar essa má qualidade a essa métrica que ele trabalha. Né? Todo mundo tem uma métrica dizendo, olha, eu produzo os cosméticos, por exemplo, tantas toneladas de produto, hora, dia. Então ele tem uma métrica de faturamento, de produção, e essa qualidade pode afetar essa métrica dele. Ele não consegue enxergar isso. A manutenção é assim. Funcionou, pronto, vamos embora, todo mundo, acabou. Pega a caixa de ferramenta, o carrinho e vai embora. E ele tem, o manutentor, ele tem o tempo contra ele, né? Sim. O processo parou, ele tem que fazer o restabelecimento de uma forma mais rápida possível. E muitas vezes faz daquela forma que não é a ideal, por justamente ter um tempo contra ele. Depois a gente vê e faz uma parada mais assertiva, né? Não, é como eu estou falando. Se ele tem lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem claro. Se eu tenho aqui uma harmônica de quinta ordem muito alta, severa, né? Se eu tenho uma harmônica de quinta muito alta, que vai... E é uma harmônica de quinta, como eu falei, se é um 6 pulso, vamos supor. E o que acontece? Eu tenho aí uma harmônica negativa, de sequência negativa. Isso vai forçar todo o sistema. Porque é ela que está muito alta. Às vezes a segunda, né, a primeira não está tão, a terceira não está tanto. Mas quando você pega um 2 pulso, a terceira ela é positiva. Mas assim, quando você pega uma situação dessa, de quinta ordem, por exemplo, muito alta, negativa, eu vou forçar tudo. E aí eu paro o sistema ou eu reduzo a minha produção. Reduzindo a produção, essa métrica já não chega mais. E eles não sabem ter uma resposta para a gerência de produção. Ele não consegue responder. Ele fala assim, na verdade está tudo ligado. Essa é a métrica. Falou, está tudo ligado. Eu já olhei, já pus lá o alicate amperímetro, a corrente está dentro do planejado, do nominal, tudo certinho. Do nominal, está tudo ok. A tensão, pus lá também medir, está tudo... Está variando, mas é pouca coisa. Aonde é um 220, está dando 217, 218. Então está dentro. Né? Não está 10% abaixo. Então tá ótimo. Mas ele não sabe mitigar isso. Dizer, olha, o que está acontecendo realmente é isso aqui que está acontecendo. Aí entra uma manutenção preditiva bem feita, aonde ele vai o quê? Ele vai pegar e vai ver o que está acontecendo com a qualidade. Ele vai fazer uma preditiva com o analisador de energia. Né? O que muito acontece também, o pessoal às vezes me liga, olha, eu coloquei o banco de capacitor lá, deu um mês, queimou a célula.
Porque aonde você tem muita harmônica, o capacitor ele é extremamente sensível. Ele não aguenta nada. Entendeu? Ele é extremamente sensível. E aonde você tem a harmônica de quinta ordem muito alta, a tendência de você queimar, porque você aquece, ela gera um aquecimento, né? Porque ela está rodando ao contrário, ela gera um aquecimento que o capacitor não aguenta. Aí ele queima. Aí ele começa a ter dois problemas, né? E ele Da fala, harmônica e o KVAR dele. aí o que KVAR caiu. dele começa a falar, e de repente comecei a pagar esse reativo que eu estou gerando na rede, comecei a pagar. E aí ele veio, trocou, depois de um mês queimou de novo. E fica aquela luta, né? E ninguém consegue mitigar, saber o que está acontecendo. E isso vai afetando. Por exemplo, se eu começo, né, ter um custo de eu fluir os reativos na rede, conjunto à concessionária. Então, dentro da minha métrica de produção, tonelada hora, tonelada dia, e isso vai gerar um valor, por exemplo, fala assim, meu valor eu produzo 100 toneladas, R$1.000 a minha tonelada de produto. Isso vai afetar. Porque eu vou ter que pegar esse reativo e pôr nessa conta. De custo, que é um custo para produzir contra um custo que eu vou vender também. Então, eles trabalham o quê? Com o custo da produção. Quanto custa para mim produzir. Mas aí você tem que ver se você está produzindo com uma energia mais limpa, né, com um sistema mais redondo, ou você está com um sistema que está no sacrifício o tempo inteiro. Exatamente. Né? Porque aí você tem o custo reativo, depois você vai ter o custo do equipamento, que vai durar muito menos. Né? A vida útil dele vai embora. Isso quando não queima rápido, né? Exato. Porque a vida útil é assim, 1 mês, 2, 3, né? A pessoa fala, deu nem 3 meses, o inversor queimou. Será que a marca não é boa, né? Nós temos um caso que queimou o computador, o problema foi na área administrativa, Sim. valor expressivo, um computador moderno, colocou, deu 2, 3 dias, queimou de novo. Mesmo computador, no mesmo setor administrativo, até mais grave, queimou de novo, colocou, queimou. Aí que ele, é um cliente nosso, nos buscou, porque o senhor falou, não aguento mais. Agora ficou visível. Agora Os eventos que acontecem com um intervalo de tempo menor, que o pior deles é a queima, né, efetivamente, desperta o interesse maior em buscar o porquê. Sim. Agora, esses que são presentes e ficam gradativamente trazendo, né, uma qualidade do produto, do equipamento em si, esses aí fica mais difícil dele ter a percepção, né? Assim, às vezes Normalmente a gente recebe muito assim de emergência quando queima. Tá queimando tudo aqui. Porque já às vezes tem ressonância mais no sistema. severo, né? Ele não sabe nem que está acontecendo uma ressonância no sistema. Ele está trabalhando ali com uma ressonância muito alta. Exato. Então, esse é é que nem eu falo. Ele não consegue olhar para o mercado e buscar uma solução de um produto, por exemplo. O que eu ponho? O que eu faço? Uhum. Né? Porque para ele é fio, disjuntor, lâmpada, né? Tomada, interruptor. Isso. E ele fala assim, tá funcionando a lâmpada agora, troquei a lâmpada, agora não queima mais. Né? E porque ele não consegue mitigar o quê? Eu tô tendo uma sobretensão transitória, mas só que a minha lâmpada de LED não aguenta tantos transitórios, ou então esse transitório esticou um pouquinho, a lâmpada queimou. Então ele fala assim, troquei a lâmpada, agora está funcionando. Aí você chega no lugar, olha, aqui é o seguinte, a lâmpada dura só 3 meses. Né? E assim, a lâmpada de LED, ela tem ela foi projetada com uma duração muito grande, né? 20 mil horas, geralmente, 20 né? mil Que a gente estava vendo isso. E ele fala assim, durou 1000 horas. Né? Então, aí você tem assim, você tem o custo da manutenção, para trocar a lâmpada. Você tem a parada ali, às vezes, né, do setor, ou seja, onde for, você vai ter esse custo, você tem toda uma mobilização. Se a lâmpada estiver num lugar fácil de trocar é uma coisa, se ela estiver num lugar muito difícil é outra, né? Você pega assim, foi num shopping que era no vão, né? Nossa. Então no vão você tem que sair lá de baixo com a plataforma, né? Ele falou, tem que sair lá, trazer a plataforma, o custo da plataforma é muito alto, né? E trocar uma lâmpada. E essa lâmpada a cada 3 meses queima. Ele falou, e se nós deixarmos, queima tudo. Então a gente vê aí muita gente, né, sofrendo com a questão de qualidade de energia, né? Por não conhecer, né? Até por falta de conhecimento. E a gente vê que às vezes num curso de engenharia, às vezes as pessoas, eu falo muito com os alunos, você fez para passar.
Agora você tem que aprender, você vai ter que saber para viver. Eu falei, engenharia não tem aquele negócio da gente, né, mágica, né? Não tinha, apareceu. Não existe isso na engenharia. Eu falo sempre para os alunos, engenharia você tem que saber. Você tem que ter respostas. Né? Ciência exata você tem que ter resposta. E aí as pessoas não têm a resposta. Né? Ele olha, você fala de uns equipamentos, ele fala assim, mas o que serve isso? Né? Tem gente que não tem a mínima noção. O que é um filtro? Né? Um filtro ativo, passivo? Mas se eu desligar, o que vai acontecer? Ele não tem a mínima noção. Entendeu? Ele só tem noção, às vezes, só de banco de capacitor. Ele fala assim, aí pronto. Tá cobrando? Não. Então tá e o banco de capacitor por causa disso, porque passou a ser cobrado. Porque ficou a ser cobrado. E às vezes, muito banco mal projetado, ele acaba dando muita ressonância no sistema. Muito, porque você tem que pôr indutor junto, às vezes. Exato. Sim. Então, você acaba tendo vários problemas de ressonância no sistema, e aí que começa a queima mais rápida, né? Aí começa os equipamentos, placas eletrônicas são muito sensíveis, eles começam a queimar. Né? E ainda a pessoa fala assim, poxa, mas acho que o disjuntor tinha que atuar, né? Eu falei, não, você estava jogando contra o negócio. Você está jogando muito contra o equipamento, né? Então, isso é muito comum. Então, professor, agora chegando na parte final da nossa conversa, dentro de tudo isso que nós conversamos, o senhor se deparou com o nosso trabalho, que tem a proposta de levar melhorias justamente para esse universo de qualidade de energia. Nós temos um histórico bem farto de clientes que tinham problemas ou de queima, ou de parada, ou de mau funcionamento, e que nós conseguimos bons resultados para esses clientes. E em um deles, o senhor se deparou, foi assim que nós nos conhecemos, Foi. E nós assim, gostaríamos que o senhor comentasse. Numa indústria grande, né? Indústria cosmético grande. E eles instalaram lá o bloco, né? Os retentores. Os retentores. E aí, o que aconteceu, né? E eles me chamaram. Eu estava dando um treinamento, falou, olha, você consegue explicar isso aqui pra gente, né? O que isso faz, né? Aí eu vi que era o retentor. O que o retentor vai fazer? Ele, se eu tô nas ímpares, eu trabalho com os senos, né? No triângulo de potência. Então eu vou trabalhar com os senos. Eu falei, ele tá arrumando os seus problemas na senoide, para tirar aquecimento, para fazer uma série de coisas. É isso que esse equipamento está fazendo. Ele falou, não, porque a máquina é muito grande, ele é pequeno demais. Eu falei, não, ele não está ligado em série. Ele está pegando essa senoide e está consertando para vocês, para você tirar isso da sua rede. Ele está fazendo uma faxina para você, na verdade. Ele está limpando. E aí, na orientação, porque ele limpa e joga por terra. Eu falei, se você tirar esse terra, praticamente ele vai estar aí sem fazer nada. Isso. Você tirou a vassoura da mão do negócio, entendeu? Do faxineiro. Então ele vai só movimentar a mão sem a vassoura. Sem limpar. Se você tirar o terra, vai acontecer isso. Então eu falei, quando vocês verem problemas, queimou, vocês vêm aqui, mede o aterramento, vê se o aterramento está correto, se não aconteceu nada, se o cabo não rompeu, o que aconteceu. Aí sim, vai no multimedidor, puxa os dados. Assim, você tem aqui um banco de capacitor grande, você tem aqui o medidor de fator de potência no banco, que a controladora, ela te dá dados também. Você puxa esses dados e analisa. Que você vai ver aquilo que você não enxerga com os olhos. Entendeu? E que você não adianta pôr a mão e você vai ver. Você vai até ver quente, mas a termografia vai pegar. Mas como eu resolvo? Então nessa indústria, a gente explicou isso, que eles não estavam entendendo. Mas eles tinham um fator favorável, que ele falou assim, olha, agora nós estamos tendo uma economia aí de uns 600 mil anos. Então, para ele, isso era fundamental. Ele falou, olha, olhando a planta inteira, deu essa economia. Eu falei, lógico, você estava forçando as coisas, agora você não está. Entendeu? Você estava, é como um carro, você estava só ali consumindo, acelerando demais, e agora você consegue suavemente tocar sua produção. Né? Então a pessoa também não tinha essa noção. Ele só achava o negócio realmente economiza. Mas ele olhou só para a fatura de energia. Daí o despertar do olhar. Eu falei, você só olhou para a fatura de energia. Quando você olhar para as máquinas,
e ver o desempenho, você vai enxergar outras coisas que não é só a fatura de energia. Então aí como eu conheci vocês, foi dentro desse contexto. E aí eles entenderem, e um falou assim, realmente teve um negócio, tinha uma máquina ali que a placa queimava direto. Aí já tinha estoque. Né? Ele falou assim, às vezes queimava seguido, e às vezes ficava 1 ano e não queimava. Então ele falou, agora parou. Parou. Né? Então, ele, assim, conhecer o equipamento, às vezes a pessoa tem um equipamento e não sabe o que ele faz. Isso. E assim, mas eu perguntei, como é que você chegou nesse equipamento? Não, eu vi uma informação e tal, eu não entendi bem, mas aí me falaram da economia de energia, eu fui por esse caminho. Eu falei, não, aí você resolveu outro problema. Você resolveu outro problema também. Né? Então, como eu falo, qualidade de energia para eles, muitas vezes é o quê? Eu economizei na conta de energia. Mas e as queimas? Entendeu? Então, às vezes a solução para muitos é exatamente isso. A pessoa fala assim, eficiência energética, é pagar menos. É pagar menos. Pagou menos, está eficiente o sistema. Às vezes não está, porque você está queimando placa, lâmpada, tudo não está durando. Entendeu? Resumindo, pagar menos é a ponta do iceberg do que existe quando você trabalha eficiência energética. Porque do que o senhor falou, tinha uma queima recorrente da placa, melhorou o sistema elétrico. Quanto custa para essa indústria grande ficar parada enquanto troca a placa? Como o senhor falou, o que a indústria contabiliza é o quanto ela produz por hora, por minuto, que seja. Para trocar uma placa não é instantâneo. Você tem ali um tempo necessário. E essa é a perda que fica escondida também, né? Porque assim, se eu estou num processo de produção, né? E se eu estou ali, por exemplo, na injeção do material, e lá no invase eu começo a ter problema, eu tenho que parar o invase. Porque a placa parou, o sensor, por exemplo, o sensor começa a queimar. Por exemplo, eu não consigo mais medir minha pesagem. Quando eu vejo, o invase vai e transborda. Aí pronto, aí para tudo, para todo mundo aí, para a produção. Parou. Pode ter certeza, você já não consegue mais produzir aquela quantidade que você ia produzir naquele dia. Não tem mais como. Porque a máquina, ela produz X e ela vai continuar produzindo X. Não dá pra você falar assim, vamos encher 2 ao mesmo tempo. Não tem como. Isso faz parte da nossa filosofia, da gente justamente tirar dessa equação que o senhor fez, tira essa falha, coloca a máquina funcionando certinho. O tamanho do ganho. É exatamente com essa ideia que a gente trabalha. É que, infelizmente, o que chama a atenção para iniciar o projeto você vai ter uma economia de energia. Ela é meramente reflexa. O direto é como o senhor falou, essa melhoria da qualidade, invisível, né? Indiretamente, você vai ter uma economia. Sim, indiretamente. Como eu trabalho muito com proteção, né? Que é a minha especialidade também. Mas assim, às vezes a pessoa fala assim, desligou do nada. Fui lá, o relé atuou. Falei, do nada não existe. Não, do nada não foi. Do nada não foi. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu no sistema. Você consegue tirar a oscilografia para ver? O que é isso aí? Aí eu falo, então ficou complicado. Eu vou tirar, porque para ele desligou, ligar. Mas o que aconteceu? Aí você chega, a pessoa fala assim, esse mês aconteceu 6 vezes. Tá, o que você analisou? Nada. Eu liguei de novo. Fui lá, bati, lógico, saiu a carga inteira. Você desligou o disjuntor geral, saiu toda a carga vai voltando, né? E às vezes o fenômeno não vai acontecer numa subida de produção. Mas aí quando a produção começa, você tem variação de temperatura natural do ambiente, você tem uma série de coisas que começa a contribuir. Aí a hora que o evento acontece. Aí o evento acontece, né? E aí a pessoa não sabe o que fazer. Né? Exato. Então, ele não sabe, assim, não saber o que fazer e também ele não sabe, assim, como eu busco a solução. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Né? Tem mais essa. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele fala assim, eu sei que está queimando. Quem eu busco no mercado? Qual é a primeira pessoa para me ligar? Qual é a empresa que eu tenho que ligar? Às vezes eles não sabem isso. Né? E aí fica difícil, porque a qualidade de energia até é como eu falei, né? Utilidade está entregando. Desligou, eu fui lá e liguei de novo. Liguei. O eletricista, o técnico que está ali na produção, que trabalha do lado da produção, né? Ele fala assim, para mim eu consumi, gerou, está tudo funcionando, produzi normal. Então ele falou, se desligou, não dá, um fala assim, não, foi você, o outro, não, foi você aí.
E fica aquele jogo, né? Mas o meu queimou, a minha placa da máquina queimou, foi você que queimou, que entregou mal. E aí eles ficam naquele dilema de quem foi que errou. Mas eles não sabem chegar, muitas vezes, chegar no mercado e falar assim, olha, esse é o problema, eu tenho que buscar esta solução. Isso. Esse é o problema. Entendeu? Exatamente. Tá ótimo. Vocês querem Não, acho que é acrescentar isso. mais alguma Da minha coisa? parte, tá tranquilo. Acho que é isso. Acho que aqui ficou esclarecido tudo que nós passamos, né? No nosso dia a dia. dia. Sem Eu dúvida. até agradeço muito, professor, porque ficou muito claro também para quem for nos assistir o tamanho das perdas, que não é que as pessoas não enxergam, elas não correlacionam. Enxergar, elas estão enxergando. Ficar 3, 4 dias parados, como a gente já se deparou, 2 semanas parados, como a gente já viu, ele está enxergando. Ele sabe que ele está perdendo. Faltou. É que nesse caso, esse cliente correlacionou com o problema de qualidade, nos chamou, resolvemos. Nós fizemos o diagnóstico, Fizemos né? o diagnóstico. Isso é importante. Essa é a fundamental. importância. E aí ele chegou a uma conclusão, ele mostrou para nós com uma planilha bem completa, 20% de aumento de produtividade. Sim. Então, assim, esses números são grandes porque o problema era grande, não é porque a gente faz milagre, né? Não vem do nada. Não veio do nada. É porque o Muito problema estudo. que era bem contundente. Então a gente agradece o seu apoio de nos dar essas explicações ricas, técnicas, né? Para a gente ir avançando nesse nosso movimento de conscientização do mercado. Estamos à disposição para ajudar a indústria justamente a enxugar essas perdas. Que, vou falar o português bem claro, tá fácil, é só verificar o problema de qualidade de energia e aplicar a solução que nós temos. Tem outras soluções no mercado também, existem filtros ativos, outras iniciativas com as quais a gente não trabalha, mas daria para dar uma reduzida grande nesse custo que a energia elétrica tem sobre a produção. Que, por favor, professor, fale olhando para a câmera, não é só o que está na fatura de energia. Não, o que te não é custa. só o que está. Você às vezes está pagando muito mais caro até do que está na fatura de energia. Às Exatamente. vezes a produção parada, a mão de obra parada, material parado, material Matéria desperdiçado, né? Tendo que fazer uma logística reversa às vezes, Perfeito. né? Isso é fundamental, você ter essa ciência, né? Que vai mexer nas suas métricas. Isso. Né? Ou seja, investir em qualidade de energia elétrica dá dinheiro, não é apenas uma iniciativa bonita. É realmente algo prático para o dia a dia e para o aumento dos lucros, que é o que todos buscam no nosso meio industrial, né? Sim. Então, professor, muito obrigado mesmo pelas Agradeço explicações, também, pela né? presença. Muito obrigado. Muito obrigado também à Obrigado, nossa professor. engenharia. Obrigado. Obrigado.